Olá, minha gente. Sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Soft Bom Não. Nessa noite de sexta-feira, temperatura aqui em Natal 26 graus, com sensação térmica de 28. Pouco vento aí na casa dos 17 km por hora, um pouquinho abaixo do que a gente está acostumado aqui. O céu está um pouco nublado, estão prometendo aí, pelo menos pelo aplicativo, que a gente vai ter algum nível de chuva, nada muito forte, amanhã até domingo. Vamos ver se confirma, espero que não, porque chover no fim de semana ninguém merece. Mas hoje o nosso tema besteira besta, para falar sobre essas ondas de modismos que nós temos na nossa língua. Porque, no fim, eu vou dizer por que eu falo em besteira besta. É uma nova onda que está surgindo, mas eu vou repassar algumas ondas no português que nós já vivemos. Quem é aí da minha geração certamente lembra de uma época em que o obrigado quase deixou de existir na nossa língua. As pessoas não diziam mais obrigado, diziam OBG. E ficou uma coisa tão forte na época que tinha até gente criando a resposta. Ninguém dava mais o de nada, e sim utilizava o DND. Esse eu achava uma besteira besta mesmo, porque obrigado, você ainda diminuía para 3 letras, realmente havia uma lógica nisso, mas você diminuir de nada para DND dá na mesma coisa, não tinha diferença, a não ser que fosse escrito, mas na época a gente não tinha nem internet para trocar essas mensagens pelo celular, pelo WhatsApp, então não fazia nem sentido essa redução toda. Eu confesso que na época eu achava até que o obrigada ia deixar de existir mesmo, porque era uma moda, todo mundo utilizava e passou. Como toda moda, essa não se estabeleceu, não veio para ficar, passou. Aí acho que quase ninguém lembra mais dessa forma de cumprimentar as pessoas. Muito mal se usa ainda na troca de mensagens e foi embora. Não vemos mais, pelo menos oralmente. Aí eu me lembro também, quando criança, de algumas coisas que eu me lembro. As pessoas, por exemplo, chamavam aqui aquele prato que a gente faz com batata machucada, cozida e machucada, leite e margarina, chamavam de pirê. E por algum motivo, no meio do caminho, pirê virou purê. Eu sei que essa é a forma correta, é a forma que deriva do francês, mas era muito forte. Quem se lembra aí, quem é da época dos anos 70, 60, 70, 80, quem tem aí um avô, um bisavô, certamente ele ainda chama dessa forma esse prato que eu disse de batatas machucadas. Outra coisa, aquelas sandálias que hoje todo mundo chama, os chinelos de havaianas, nossa, quando surgiram eram chamadas de chinelas japonesas. Então todo mundo chamava esse modelo, porque era um modelo bem inspirado no que os japoneses utilizavam, de chinela japonesa, mas aí a marca terminou superando o modelo e hoje todo mundo chama, mesmo as havaianas que são de outras marcas, como Ipanema, o pessoal continua chamando de sandálias havaianas, chinelos havaianos. O que mais? Outra coisa, essa foi uma onda dos anos 90. Eu me lembro até que aquele professor, já vi uma entrevista daquele professor Pasquale, muito famoso aí da língua portuguesa, ele dizendo que nessa época ele temeu pelo superlativo, porque foi uma onda que surgiu no Brasil, as pessoas começaram a transformar o superlativo, aquele superlativo sintético, com a terminação érrimo. Então, o que era, por exemplo, tem gente que vai estranhar até hoje, chiquíssimo passou a ser chiquérrimo, magérrimo e assim vai, né? Tudo era érrimo. E ele disse que temeu, me lembro de ter visto essa entrevista do professor Pasquale, anos após essa moda, porque ele viu todo mundo utilizar o superlativo dessa forma, do mais pobre ao mais rico, do pessoal do sul ao pessoal do norte, Brasil inteiro falando em chiquérrimo, magérrimo, e ele achou que todas as formas de superlativo fossem deixar de existir, mas não aconteceu, apesar de ter sido uma moda muito forte, e essa foi tão forte que ficou. Hoje é difícil, muito difícil você escutar alguém falar chiquíssimo,
Porque para 99%, eu vou botar 99% da população, o correto é chiquérrimo. Então, você vê uma pessoa bem vestida, um modelo diferente de roupa, uma roupa mais formal. Primeira palavra que vem à cabeça é essa: oh, como você tá chiquérrimo, né? Então, realmente, essa foi uma moda que ficou. Vou dar um exemplo aqui de outra que nós tivemos, que é o cadê. Até uns anos atrás, cadê não fazia parte da nossa língua. Parecia até uma coisa absurda, porque esse era 100%, era majoritário. Do pequeno ao grande, do mais pobre ao mais rico, do negro ao branco, do norte a sul. O que a gente tinha era sempre sumir uma coisa sua, ali na pressa, no desespero. A primeira coisa que a pessoa gritava era: cadê? Cadê meu dinheiro? Cadê meu lápis? E, apesar de que a nossa língua não aceitava, né, os gramáticos, os dicionaristas, etc., não aceitavam o cadê como uma expressão correta da língua, porque cadê, na verdade, vinha da expressão que é de. Se vocês olharem, até eu costumo, quando eu tenho dúvida de alguma palavra, infelizmente, hoje mais comum do que antes ter dúvida de alguma palavra, porque ninguém escreve mais, né? A gente digita muito e fica muito dependente de corretor, e às vezes nem o corretor sabe o que você quer escrever. Aí tenta lhe corrigir, você acha que aquilo está certo, tem que ir buscar numa fonte segura, né? Um dicionário bom, e nem sempre o dicionário está às mãos, porque dicionário é sempre uma coisa muito grande, muito pesada, não é prático. E aí eu recorro muito à busca de vocabulário na Academia Brasileira de Letras. Está disponível na internet, a ABL. Tem um aplicativo também para celular, mas como o celular já anda cheio de muita coisa, eu já nem baixo isso, mas procuro sempre na internet para tirar minhas dúvidas. E quem procurar vai achar lá que o cadê ele vem da expressão que é de, que na verdade já era uma diminuição de que é feito de. Então, você perdia o lápis, você ia perguntar: que é de meu lápis, né? Que é feito de meu lápis? Algo como: o que aconteceu com o meu lápis? Muito formal, né? Então, rapidamente o povo deu uma diminuída. Se já era que é feito de, ficou que é de, ficou depois cadê. Mas aí a nossa gramática, graças a Deus, terminou aceitando. Hoje você já pode procurar, como eu disse, lá na BL, que vai encontrar o cadê. Uma conquista, vamos dizer assim, da nação brasileira, porque até um certo tempo desse aí, cadê não fazia parte da nossa língua, agora faz. Então, já podemos usar com a certeza de que vale. Cadê existe, já podemos escrever em textos formais, porque o cadê existe. E outro, aí a gente vai embora, né? Até porque tem muita coisa. Cadê? Eu me lembro, por exemplo, do meu avô, que nem dizia um nem outro. Ele nem dizia cadê, nem dizia que é de. Ele dizia quede. Quede meu livro, quede meu lápis, né? Então, a gente tem essas mudanças, mas o quede não entrou não, só entrou o cadê mesmo. Outro exemplo aqui, esse acho que quase todo mundo conhece, que os professores de português sempre falam dele, é o vamos embora. Vamos embora, na verdade, é vamos em boa hora. Chegou a hora de ir embora, né? Chegou a hora de ir para casa, chegou a hora de ir a algum lugar, então é vamos em boa hora. Ninguém fala mais isso, ficou vamos embora. E hoje eu vou dizer a vocês, ninguém mais fala vamos embora. 99% pelo menos, na pressa, na raiva, a não ser que queira enfatizar que quer ir embora mesmo, vai dizer vambora, vambora, simbora, ou até o menor de todos, que é bora. Então, cada vez mais a língua vai mudando, vai se adaptando, a gente vai tendo, às vezes, um modismo aqui, às vezes uma coisa que veio para ficar. E aí, eu anotei várias referências aqui a respeito. Por exemplo, os pronomes pessoais. Sinceramente, eu não consigo recordar uma outra situação que não seja uma missa, uma leitura de passagem bíblica, em que apareça o uso do pronome vós. Vós, minha gente, morreu há muito tempo. Falta só o português ter coragem de apagá-lo dos ensinos. Vós não existe mais. A gente usa com força, né? Diariamente, majoritariamente, a gente usa vocês.
A mesma coisa o tu. O tu ainda aparece em algumas regiões, algumas pessoas utilizam tu de forma errada. A gente não vê a conjugação correta, né? Todo mundo escuta isso. Tu vai, tu foi. Mas o tu também está no caminho do você há muito tempo. E nós é outro que vai morrer já já. Porque muito dificilmente nós dizemos nós. Normalmente nós dizemos a gente. A gente vai, a gente foi. Então é uma adaptação e é interessante, principalmente essa adaptação dos pronomes, porque vós é menor do que vocês, tu é menor do que você e nós é menor do que a gente. Mas mesmo assim as palavras maiores estão sendo bem mais utilizadas no dia a dia. Então a gente pode viver, olha, usando a gente pode viver uma situação aí mais para frente de finalmente as gramáticas retirarem esses pronomes, colocarem como coisas arcaicas do português, como muitas outras palavras que nós temos que morreram pelo caminho. Bom, mas entrando aí ainda nessa, agora muito mais no modismo mesmo, de tempos em tempos as pessoas parecem que querem melhorar o seu vocabulário, dar uma aparência de que sabe muito, é uma pessoa muito culta, não sei. Aí começam a surgir certas expressões. Eu me lembro da moda que foi nesse país há também uns 20 anos, a tal da entrega a domicílio. Ai, que luta. Quem gostava do bom português sofreu um bocado, foram muitos anos lutando diariamente, professores, alunos, amantes do português, para acabar com essa preposição errada, porque a entrega não era feita a domicílio, era em domicílio. Você não entregava alguma coisa a um domicílio, você ia a um domicílio para entregar algo a alguém, né? Então, era entrega em domicílio. E aí, graças a Deus, depois de muitos anos de erro, isso aí vem sendo corrigido, a gente já vê nas propagandas o uso correto da preposição. Outra, e essa é terrível, já deixo aqui a dica, não usem, é um tal de a nível de. Isso surgiu também com muita força há uns 20 anos. O pessoal usava mesmo, direto, olha, a nível de Brasil, isso quer dizer que, bom, sei lá, qualquer coisa que o povo fosse falar, dizia a nível de Brasil, a nível de cidade, a nível de país. Primeiro, não é a nível, é em nível. Segundo, não tem para que você usar essa expressão. Ou é no Brasil, se não é no Brasil, então não é a nível de Brasil, é no Brasil. É muito melhor, é mais bonito, soa melhor, é mais simples. Você passa a sua mensagem de uma forma mais clara, que essa é o grande tchan do português e de qualquer língua. É você se comunicar claramente, você passar a sua mensagem com simplicidade. Então, quando você começa a rebuscar muito a língua sem ter domínio da língua, você corre 2 riscos. 1, passar a mensagem errada. 2, virar motivo de chacota, porque quem não entende o que você vai falar vai começar a rir do que você está tentando falar sem ter ideia do que está falando. Então, não usem. Essa é uma expressão muito clichê, muito lugar comum, muito típica de quem não tem muito recurso mesmo da língua, né? É igual quem está fazendo discussão, defendendo um ponto de vista, aí começa assim, todo mundo sabe. Isso é muito pobre. Esse todo mundo sabe quer dar um nível de confiabilidade ao que está sendo dito que não existe. Se todo mundo sabe, então você não precisa falar, porque se todo mundo sabe é uma verdade óbvia, não precisa ser repetida, você não precisa reforçar, né? Então tem essas coisas aí no português que a gente precisa lidar com isso para não cair no ridículo. Outra moda, essa muito chata, não foi embora ainda bem que não chegou com muita força para as bandas de cá, mais lá para o Sudeste, mas eu vou dizer, ô coisinha chata, é esse tal de então para responder uma pergunta. Você pergunta a pessoa, como é seu nome? Então. Não é então, você diga o seu nome. Ou então a pergunta é, você vai à praia? Então. Não é então, é sim ou não. Não existe então para responder isso. Então é uma conclusão, né? Ou quer dizer naquele momento. Mas é uma moda muito forte do pessoal do Sudeste começar a responder com esse então. Não façam isso, é terrível, isso dói no ouvido. Vocês não têm ideia. Bom, o que mais de modismo? Nós temos a internet, trouxe uma ruma de coisa nova. Muito modismo mesmo.
Por exemplo, nos teclados de computadores, tem lá uma teclinha chamada del, que é delete, que é apagar no inglês. E aí aqui resolveram criar o verbo deletar. Nem precisava, né? Nós temos o verbo apagar, que tem até uma letra a menos. Tem a mesma sonoridade, não é difícil de pronunciar. É como eu disse, para escrever tem uma letra a menos, mas as pessoas começaram a usar indiscriminadamente o deletar. Foi incorporado já à nossa língua. Reset, do inglês, que é como se fosse reiniciar, rearrumar as coisas. E aqui o pessoal já transformou em resetar, né? A gente escuta muito, ei, reseta aí o computador. Era melhor dizer a coisa correta, mas já portuguesaram o negócio. E aí surgiram também, por exemplo, o Twitter, que é uma rede social com bastante uso para quem gosta de notícias, mensagem ali rápida e tudo. O Twitter chegou com tanta força no Brasil que a gente já criou o verbo twittar, né? Retweetar, quando você passa aquela mensagem adiante, você encaminha aquela mensagem, você está retweetando. Então, aí tem os twitteiros, que são as pessoas que utilizam essa rede. Então, a internet é um prato cheio para os modismos do português, mas são os modismos que chegam realmente para ficar, nesse caso, porque alguns a gente não tem realmente a palavra, por exemplo, download, upload, mouse, mousepad, foram palavras... O próprio vocábulo internet, que vem do inglês. E nós, como não tínhamos um vocabulário muito adequado, preferimos não fazer a tradução e usar direto do inglês, aportuguesando aqui e ali. E foi dando certo, digamos. Mas o inglês também viveu isso, né? Por exemplo, isso agora que eu estou falando aqui com vocês, em inglês chama podcast. E é uma palavra totalmente nova em inglês, virou verbo, né? Eu agora estaria o podcasting, que é o que eu estou fazendo agora. Google, que é a empresa aí que criou esse sistema de busca super fabuloso da internet, que resolve tudo da sua vida, que inclusive vasculha a sua vida. Deu sentido à internet. Eu costumo dizer assim, que a Microsoft criou o Windows, que deu sentido ao computador. A Netscape, que era o primeiro navegador que realmente prestou da internet, porque o Internet Explorer nunca foi bom. A Netscape criou o navegador que transformou a internet numa coisa legal de você acessar. E o Google foi quem deu sentido à internet. Foi a partir dele que tudo passou a existir com essa velocidade que a gente tem. E praticamente tudo hoje na vida da gente está ligado ao Google Maps, etc. Né? Tem muita coisa realmente no Google. Google hoje em inglês é um verbo. Quando você vai fazer uma pesquisa sobre alguma coisa, você vai Google aquilo, né? Google it. Google, por exemplo, se eu não sei seu nome, aí desculpa, você se chama José, vamos dizer aqui, José Santos. Eu quero saber mais sobre José Santos. Então eu vou Google José Santos. Vou lá pesquisar sobre José Santos no Google. Então, o inglês também vive isso, a internet é um mundo novo, então os modismos chegaram mesmo com força. Mas agora sim eu vou chegar no motivo desse podcast, porque a besteira besta. Besteira besta era uma expressão que a gente usava muito de criança e quando a gente via alguma coisa assim, realmente que a gente achava muito besta, dizer, deixa de besteira besta, menino, né? Isso é uma besteira besta. Quer dizer, um reforço, né? Uma coisa até que os professores de português nem gostam. Mas, ultimamente, vocês certamente já passaram por isso. Surgiu uma moda, vou usar até um termo chato para quem gosta de utilizar isso, mas surgiu uma moda idiota de as pessoas agora não querem mais usar a palavra prazer quando conhece alguém ou encontra. Uma situação que você encontra alguém, a gente sempre diz, oh, que prazer lhe encontrar, oh, prazer em conhecer. Alguém cismou que a palavra prazer é exclusiva para prazer sexual. Imaginem isso aí. E aí alguém, numa situação até... Eu não sei quem foi. Toda vida que eu encontro alguém que fala isso, sempre diz, eu ouvi de fulano, eu ouvi de um cliente, eu ouvi de fulano lá no interior. Ninguém sabe quem foi. Começa e ninguém sabe quem começou isso. Mas sempre tem alguém que diz assim, não, olha, prazer é o que eu tenho com o meu esposo ou com a minha esposa. O que aconteceu aqui, que eu tive, foi uma satisfação.
em lhe ver. Gente, isso é de uma idiotice sem tamanho. Eu fiz questão de copiar aqui os vocábulos prazer e satisfação do dicionário. Tanto eu fui buscar no Aurélio como no dicionário brasileiro, o Globo, que eu tenho. São edições grandes, um é mais novo que o outro. Aqui em casa, eu ainda tenho dicionários físicos, ainda sou dessa época, adoro o livro, né? Então, eu vou ler exatamente o que tem em cada uma, para que vocês vejam como é idiota esse tipo de colocação. Prazer, sentimento ou sensação agradável. Júbilo, contentamento, alegria, divertimento, agrado. Aí agora vamos para a satisfação. Ato ou efeito de satisfazer, contentamento, alegria, aprazimento, agrado, sensação de um desejo produzida pela posse do objeto desejado, sentimento de aprovação, satisfação é até bem grandinho, ação pela qual se repara uma ofensa, retratação, pagamento, indenização, satisfação. Então, não existe, se a gente fosse usar realmente uma balança para pesar o que é que você sente quando você reencontra um amigo que não vê há muito tempo, ou conhece uma pessoa que lhe trouxe uma simpatia enorme. Às vezes a gente fosse usar uma balança para pesar prazer e satisfação, o termo correto era prazer, porque é o que você sente ali, uma sensação agradável, um contentamento, uma alegria, um divertimento. E tudo isso está dentro da definição de prazer. Satisfação já traz outras coisas a mais. Além disso aí, tem outras. Então, não existe essa diferença que o povo quer fazer. Se você não se sente bem em dizer a palavra prazer, diga satisfação. Mas querer corrigir que os outros não digam prazer é demais. Prazer, o que você sente com o seu esposo, a sua esposa, deve ser prazer também, porque é uma alegria, é um contentamento. Se for na relação sexual, é também um contentamento. Mas quando você come um chocolate, aquela sensação que lhe invade também é uma sensação de prazer, de satisfação. Quando você toma água porque está com sede, quando você vai ao banheiro porque está necessitado. Todas essas formas são formas de prazer, de satisfação. Não existe esse apequenamento da palavra para se referir a apenas uma coisa. E eu fico preocupada com esse modismo especificamente, porque eu acho ele um modismo chato, um modismo até mal educado. As pessoas querem corrigir até o que as outras sentem. Imagine o nível que a gente está agora nesse mundo, porque é proibido, então, você dizer prazer para alguém, tem que dizer satisfação, porque alguém cismou que essas palavras são diferentes. Uma quer dizer uma coisa e outra. Não caiam nessa, né? Pelo amor de Deus, vamos acabar com esse modismo, vamos matar logo esse negócio do começo, porque não tem nada a ver. Essa, eu digo sem medo, é uma besteira muito besta, uma besteira bestíssima, ou usando a nova moda do superlativo, a nova antiga moda do superlativo brasileiro, é uma besteira bestérrima. Então, não vamos atrás disso, não. Aí, só para terminar, eu preferi deixar essa por último, porque lembra o meu avô. Meu avô, ele sempre me corrigia. Quando eu dizia, eu tenho que ir ajeitar no dentista. Eu usei aparelho há algum tempo, aparelho ortodôntico, tem que ajeitar aqui o dente de cima, o dente de baixo. Meu avô corrigia imediatamente. Dente de cima, não. Dente superior. Dente de baixo, não. Dente inferior. E eu nunca aceitei essa correção, porque superior quer dizer que de cima, que tá acima, né? E inferior tá onde? Abaixo. Mas eu nunca briguei com o vovô por isso. Esse ano ele se foi, deixou essa saudade aí enorme. E eu sempre que falo nisso, e confesso a vocês, como eu acho isso uma besteira besta também, continuo a dizer, mesmo com todas esses anos de formatura e tudo, apesar do apego que tenho à língua, tanto a língua portuguesa como a língua inglesa, eu continuo a dizer dente de cima, dente de baixo. Meus dentistas sabem bem disso. Quem é dentista que convive comigo tá irrita para dizer que eu sempre digo, Rita, eu tô com um negocinho aqui no dente de cima ou no dente de baixo. Não faço essa correção, porque eu acho que, nesse caso, além de não estar errado, o que importa é você passar a mensagem. Passou a mensagem, tá certinho, chegou como deveria chegar, você entendeu? Correu o risco de eu dizer o dente de cima e você entender que era o de baixo? Não, então tá tudo certo, esse é o ponto do português.
Mas vamos acabar com esse modismo, minha gente. Prazer e satisfação, a mesma coisa, não tem nada demais. Vamos usar, ou se você quer dizer satisfação, fique à vontade. E não tolhe aí o povo que quer dizer prazer, que sempre disse, vai continuar dizendo, se Deus quiser. Até porque é uma expressão bem menor, bem mais fácil da gente utilizar. E é esse o sentido da língua. E é exatamente esse sentido da língua, e é essa frase que eu quero deixar aí para todo mundo, para refletir. Você que gosta muito de rebuscar a língua, apesar de não ter muito esse nível de rebuscamento, gente, português, inglês, qualquer língua no mundo inteiro, simplicidade é luxo. Quem consegue passar a sua mensagem rapidinho, sem muita firula, normalmente é quem mais conhece e entende de língua. Então, vamos refletir sobre isso e vamos acabar com esses modismos, ok? Bom fim de semana a todos. Deixo o convite aí para sexta, 7 da noite, um novo bate-papo sobre coisas leves. Amanhã, 11h30 da manhã, tem o bate-papo em inglês também sobre outras coisas. E no domingo, 10 da manhã, bate-papo sobre futebol, carregado nessa semana. Tem aí os 6-0 que o ABC tomou. Então, até lá!